Olá, galera! Vamos para mais uma aula de coerência e coesão. Vamos lá? Interpretação de texto. Hoje nós vamos ver o restante que falta para concluirmos a ideia de coesão. Então, vamos ver lá. Sinonímia por hiperonímia. Nós vimos na aula passada o que significa sinonímia. É quando nós utilizamos outra palavra que tem o mesmo sentido do termo atual. Para não repetir, eu utilizo palavra com traço semântico, ou seja, quando eu pego sinônimos, né, palavras que são semelhantes. Agora vamos ver o que se trata sobre essa sinonímia por hiperonímia. O que é isso? Substituição pelo nome de um grupo ao qual o referente pertença. Troca por um elemento mais amplo. Como assim? Presta atenção. Era notória a enorme antipatia que Tom Jobim nutria por Manuel Bandeira. O que sequer imaginávamos é que o poeta teria feito ao músico para que a situação chegasse a esse nível. Olha só, poeta, eu estou falando de uma maneira geral, né? O nome de um grupo o qual o referente faça parte. Manuel Bandeira não faz parte do grupo de poetas? Então, ao invés de colocar de novo aqui o Manuel Bandeira, eu coloquei o grupo que ele faz parte. É o troca por um elemento mais amplo. A mesma coisa, Tom Jobim não é músico? Não foi músico? Então, ele pertence a esse grupo. Ao invés de colocar de novo Tom Jobim, eu coloco músico. É só substituir os termos que eu quero destacar por um referente mais amplo daquele que ele faz parte. Simples, né? Então, olha lá. Poeta é hiperônimo de Manuel Bandeira e músico é hiperônimo de Tom Jobim. E o que significa hiponímia? Sinonímia por hiponímia. Substituição por um elemento do grupo designado pelo referente. Troca por um elemento mais restrito. Olha lá. O boxeador desceu do carro afirmando que não falaria de religião. Desde que Mike Tyson se converteu ao islamismo, o esporte tem ficado em segundo plano nas coletivas de imprensa. Observe, quando ele fala o boxeador, ele vai estreitar, substituição por um elemento do grupo designado pelo referente, troca por um elemento mais restrito. O boxeador, quem? Aí ele coloca o nome do boxeador. Não falaria de religião. Como a religião é macro, é amplo, aí ele estreita para falar, ele se converteu ao islamismo. Isso acontece direto em notícias, né? Quando você pega algo macro e vai descendo até chegar ao micro, o mais restrito. Então, isso é a ideia de hiponímia. Vamos ver ali? Mike Tyson é hipônimo de boxeador, islamismo é hipônimo de religião. E agora, sinonímia com peso argumentativo. Por vezes, a sinonímia, além de funcionar como mecanismo de coesão, pode ser usado como forma de emissor, expressa sua opinião sobre o referente. Como o emissor expressa sua opinião. Vamos ver? Lula, assim como o Vinícius de Moraes, bebe além da conta. A diferença é que o gênio, quando bebia, criava poemas imortais. Já o analfabeto, observe aí. Aqui eu estou trabalhando a ideia de que, pode ser usado como forma de o emissor expressar sua opinião sobre o referente. Então, aqui nós temos dois referentes, Lula e Vinícius de Moraes. Então, o autor que fez este parágrafo aqui, este trecho, ele coloca: a diferença entre os dois é que o gênio, quem? Vinícius de Moraes, quando bebia, criava poemas imortais. Já o analfabeto, fazendo referência ao Lula. Então, tá aí uma forma como a sinonímia ganha também peso argumentativo. E assim, nós estamos fazendo coesão, tá? Agora vem os marcadores de coesão, que são os conectivos. Olha ali. A presença de elementos conectores tendem a esclarecer relações semânticas implícitas entre as partes do texto. Número 1.
O time jogou com rapidez e inteligência. Não conseguiu o resultado. O goleiro adversário estava inspirado. Vocês perceberam aqui que eu tenho uma, duas, três orações? Ele quer completar essa oração, formar em um período só. E aí ele precisa preencher isso com conectivos. O time jogou com rapidez e inteligência, vírgula, mas não conseguiu o resultado, porque o goleiro adversário estava inspirado. Então, onde eu tenho aqui, ó, onde eu tenho 3 orações, eu formei um único período utilizando os conectores. E é necessário que a gente saiba o significado deles para que a gente possa colocar na frase e não aí prejudicar o entendimento da mesma, tá? E agora, deixa eu ver aqui o que eu vou passar para vocês. Aqui, ó. A escolha por determinados conectivos é decisiva para indicar a linha argumentativa do enunciador. A festa tem tudo para ser maravilhosa, mas Joana vai estar lá. Né? Ideia de quê? Ideia de adversidade. A festa tem tudo para ser maravilhosa, pois Joana vai estar lá. Viram? Eu tenho aqui a mesma frase, só que eu tenho 2 conectores diferentes e os sentidos também. Então, o mas dá a ideia de adversidade e o pois da ideia de explicação ou conclusão. Eu preciso entender quando que eu vou usar um e quando eu vou usar outro. E marcadores de coesão elipse. O que é isso? Elipse é a omissão de um elemento que repetiria o referente. Olha lá, eu coloquei assim, troca por 0. É para não ter. Os convidados chegaram atrasados para o jantar, porque não foram avisados. Porque quem? Os convidados. Ao invés de colocar eles, eu posso fazer elipse, porque não foram avisados de que os noivos resolveram antecipar para as 18 horas. Antecipar o quê? O jantar. Então, eu aqui estou fazendo a elipse, substituindo os termos os convidados e o jantar. Eu não preciso dizê-los, tá? Basta eu interpretar que eu vou entender perfeitamente que houve aqui uma elipse como forma de coesão. E por último, exercícios. Vamos ver aí? Gripado. Penso entre espirros em como a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe que disseminou pela Europa. Além do vírus, propriamente dito, 2 vocábulos virais, o italiano influenza e o francês gripe. O primeiro era um termo derivado do latim medieval, influentia, que significava influência dos astros sobre os homens. O segundo era apenas a forma nominal do verbo gripe, isto é, agarrar. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado. Para se entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre seus elementos. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. O fragmento do texto em que há coesão por elipse do sujeito é: a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe. O primeiro era um termo derivado do latim medieval influente, que significava influência dos astros sobre os homens. O segundo era apenas a forma nominal do verbo gripe. Supõe-se que fizessem referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado. Onde está aí a elipse do sujeito? O que você respondeu? Se você respondeu a letra E, acertou. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado. Supõe-se quem? O quê? A gripe. Portanto, a ideia certa é a E. Ah, por que não pode ser o primeiro e o segundo? Aqui a gente está fazendo anáfora, tá bom? Então, não é. Bem, galera, por hoje é só. Eu espero vocês para a nossa
última aula de coesão e coerência, onde eu vou apresentar os exercícios, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até mais.